Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia medieval, em especial sobre Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e a questão dos universais. Bora lá? Então, a filosofia patrística é a filosofia dos padres da igreja, dos primeiros grandes pensadores cristãos, que vai do século I depois de Cristo, século I e II, até o século VIII, até o século quarto, quinto no Ocidente até o oitavo no Oriente. Santo Agostinho é considerado um neoplatônico, ou seja, um adepto da filosofia que foi desenvolvida por Plotino, ou seja, um novo platonismo. Ele foi influenciado por Platão, e por Plotino, mas ele não concorda em todos os pontos com a filosofia platônica. Agostinho propõe a conciliação entre fé e razão. A fé é algo inferior, considerado por Platão, a pistis. Enquanto a razão, logos, era superior, era aquilo que nos levava, nos poderia proporcionar a ascensão para o mundo inteligível. A razão é um instrumento de auxílio para conhecer as verdades eternas na perspectiva de Santo Agostinho. Para se ter acesso às verdades eternas, é necessário que o indivíduo se converta à fé cristã. As verdades eternas encontram-se no interior do homem, no mestre interior, na nossa alma. Isso aqui ele coincide um pouco com Sócrates, com o próprio Platão também. Deus está na alma de cada um de nós através do seu Espírito Santo, e o conhecimento está na mente de Deus que habita o interior do homem. Todas as ideias, a perfeição está na mente de Deus, no céu. Crer para compreender e compreender para crer era o ideal filosófico de Agostinho. Ele se opõe à teoria da reminiscência de Platão, que dizia que conhecer é recordar. Para Santo Agostinho, conhecer não é recordar coisas que a nossa alma já sabia e que esqueceu após passar pelo rio Lete a cada reencarnação, a cada migração da alma. Mas conhecer para ele é ser iluminado pela graça divina. Então, é Deus quem infunde na nossa alma toda a verdade, e a gente tem acesso a essa verdade nos interiorizando, voltando-nos para a nossa alma, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito e é Ele que nos ilumina. Nós conhecemos graças a Deus e não graças a nós mesmos. Agostinho se baseia na teoria da reminiscência de Platão, mas a rejeita em alguns aspectos e cria a chamada teoria da eliminação divina, que difere porque o Platão tem uma perspectiva reencarnacionista da metempsicose, a transmigração das almas, da reminiscência, da recordação do conhecimento como recordação. Para Santo Agostinho, não. O homem só vive uma vez, mas ele ressuscita para a vida eterna de forma gloriosa com Jesus Cristo. E por isso o conhecimento se dá não através da recordação, mas através da iluminação divina. É Deus que nos ilumina, é graça divina, a verdade está dentro de nós, graças ao Espírito Santo que Deus infundiu no nosso ser. Tem o Tomás de Aquino, ele que é da filosofia escolástica. As primeiras escolas são criadas durante o governo de Carlos Magno, na transição do século VIII para o século IX. E aí nesse período, com as escolas e as universidades, começa a desenvolver a filosofia escolástica, que muda a perspectiva. Enquanto a filosofia patrística centra-se muito no platonismo, em Platão e em Plotino, a filosofia escolástica vai se fundamentar muito mais em Aristóteles. Então, a filosofia que acontece nas escolas medievais, quando surgem os debates sobre a conciliação, se é possível conciliar ou não fé e razão. Tomás de Aquino é considerado um neo-aristotélico, ou seja, ele se inspira em Aristóteles, é um novo aderente, um novo seguidor de Aristóteles no período do medievo. O conhecimento é resultado da conciliação entre fé e razão. Segundo Aristóteles, fé e razão são conciliáveis, estando em um mesmo patamar, nenhuma superior à outra. Em alguns casos, a fé pode ultrapassar a razão. A fé, é claro, por conta da revelação, às vezes ela é mais necessária do que a razão. Então, a razão não contradiz a fé, pelo contrário, a razão busca confirmar as verdades de fé. O conhecimento está na experiência sensível, que Santo Agostinho não valorizava tanto, porque ele não valorizava tanto o corpo. Mas a razão recebe os dados da experiência e registra-os através da abstração, a teoria da abstração, que também foi desenvolvida pelo próprio Aristóteles. Ele vai falar das 5 provas da existência de Deus. A primeira prova é o motor imóvel, tudo que move é movido por alguma coisa, e o motor primeiro, o motor imóvel, que move todas as coisas, o ato puro, é Deus. A causa eficiente, tudo que existe foi feito por alguém ou por alguma coisa, então o mundo, o universo teria que ter alguém que o originou, esse alguém, esse ser seria Deus. É o ser necessário ser contingente. Nós, todos os seres que vivem nesse universo são seres contingentes, e os seres contingentes não podem ser a causa de si mesmos, eles são sempre causados por outro. Então é necessário um ser necessário que seja um ser primeiro, um ser que não seja contingente, que não passe, a gente nasce e morre, um ser que seja eterno e que tenha dado origem a todos os seres contingentes. Os graus de perfeição, existem graus de perfeição na natureza, então tem que ter um grau supremo de perfeição. Esse grau supremo de perfeição só pode ser Deus. E a finalidade do ser, todos os seres que existem com uma finalidade. A finalidade de todo ser não pode ser ele mesmo, tem que ser uma outra coisa. Então tem que ser o ser supremo, o motor imóvel, o primeiro motor, o ato puro, que é Deus.
e a questão dos universais, né, também conhecida como querela dos universais. É uma posição doutrinária dos filósofos da Idade Média no período escolástica, que discute a relação existente entre as palavras e as coisas. Qual é a relação das palavras e as coisas? A palavra é a coisa? A palavra é só um nome que designa a coisa? Ou a palavra é um conceito mental que a gente abstrai da coisa e passa a existir na nossa mente? Temos o realismo, os universais têm existência real, ou seja, a ideia corresponde à realidade, e a ideia é a essência da realidade, e a ideia permanece mesmo quando a realidade deixa de existir. Então pode desaparecer todas as mesas do mundo, que a ideia de mesa continuar existindo, pode desaparecer todos os seres humanos do mundo, que a ideia de ser humano continuará existindo. Para os realistas, essa ideia real existe na mente de Deus, independentemente das coisas reais. Eles existem por si só. O principal representante do realismo é o Guilherme de Champagnat. O Tomás de Aquino vai ter uma mescla aí, né, de realismo com conceitualismo. Vai desenvolver um realismo chamado realismo moderado. Tem o nominalismo, os universais não têm existência real, ou seja, eles não existem na realidade. Essa ideia universal, essa palavra que designa a coisa, é só um nome para representar a coisa e não tem relação nenhuma com a coisa, né? São meras emissões de vozes, flatus vocis, né? Palavras ao vento. Os principais representantes do nominalismo são o Rosselino e o Guilherme de Ockham. E o conceitualismo, que diz que os universais têm uma existência na mente. Nós abstraímos o universal das coisas, né? Então, quando eu vejo várias mesas, eu abstraio a essência da mesa e ela passa a existir na minha mente. E aí eu consigo reconhecer uma mesa quando eu vejo uma. Por quê? Porque o universal habita através de um conceito a minha mente. Tem existência na mente enquanto discursos mentais. O principal representante é o Pedro Abelardo dessa filosofia. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Até a próxima.